This is the moment. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, olha só o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Olha só. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Tá vendo, queridos? Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Mas o interessante aqui, irmãos, é que diz que Cristo não entrou em santuário feito por mãos, a exemplo do verdadeiro, do templo verdadeiro dos judeus. O que isso quer dizer, queridos? Jesus não entrou em santuário construído por mãos, casa de alvenaria, salão de alvenaria, construído de bloco, de madeirite, de palha, seja lá o que for. Que o homem construído por mãos. A Bíblia diz aqui, como está na sua Bíblia e também você pode conferir, como está na palavra do Senhor, que Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando você chama um salão religioso de casa de Deus, você chama porque você não conhece a palavra de Deus. Aquilo não é casa de Deus. Jesus nem entrou naquilo ali, irmãos. Jesus não habita em salão religioso, com placa, prédio, quarto. Não. Casa de Deus são pessoas, irmão. Então quando as pessoas falam, olha, vem aqui para a casa de Deus. Irmãos, não é o que a Bíblia ensina, está contra a palavra de Deus. Está contrário à Bíblia. A Bíblia nunca fala que morada de Deus hoje, na nova aliança, a partir de Jesus, na nova aliança de Deus com os homens, no sangue de Jesus. A Bíblia, irmãos, não fala mais de estrutura como casa de Deus, como era no primeiro templo e depois veio a ser no segundo ainda. Mas a partir de Jesus, irmãos, a casa de Deus já não era mais a estrutura. E olha que o templo existia, porque o segundo templo dos judeus só foi destruído no ano 70. Ou seja, enquanto Jesus existiu, e a maioria dos apóstolos, o templo estava de pé, mas eles já pregavam que Deus não habitava ali mais. Por isso que os judeus, eles se sentiam magoados, ofendidos com Jesus e consequentemente depois pelos apóstolos. Por quê? Porque eles se sentiam ofendidos, porque estavam falando mal da estrutura, que eles tinham ainda como casa de Deus. E os apóstolos, e a partir de Jesus já dizendo que o templo ia ser destruído, inclusive essa foi uma das acusações que fizeram contra Jesus no julgamento lá no Sinédrio, de que ele tinha profanado, dizendo que o templo ia ser destruído em 3 dias e reconstruído de novo. Falaram isso para o sumo sacerdote, como estava julgando Jesus. Olha só, trazendo o templo, porque Jesus falou mal do templo deles. E aí fica você hoje defendendo o teu sistema. Eu sou da Assembleia. Oh, meu Deus, que Assembleia. Assembleia é um título que deram para um movimento religioso. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, com Bíblia. Jesus não habita em templos. Eu sou da Deus Amor, eu sou da Brasil para Cristo. Olha como você faz propaganda para um homem, para uma instituição que o homem criou. Sabia que essas pessoas, irmãos, não precisam nem pagar propaganda? Por exemplo, por que você... Eu vou dar um exemplo aqui. Por que você, de repente, gosta muito de Coca-Cola? A propaganda da Coca-Cola é forte. Está em filmes, está em seriado, está em propaganda na internet, nos jornais, em revista. Ou seja, você vai até no cinema, aparece lá a propaganda da Coca-Cola. Ela investe pesado para entrar na tua mente. Mas os salões religiosos, essas empresas religiosas nem precisam, porque as próprias pessoas, irmãos, ao invés de falar de Jesus, de levar Jesus e falar a verdade para as pessoas, que a Bíblia diz que as pessoas agora são templo de Deus, não. Elas chamam as pessoas para ir na casa de Deus. Só que a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos construídos pelo homem, nem nisso Jesus entrou. Aqui, ó. Está na tua Bíblia aí. Você diz que acredita na Bíblia? Então lê aí na tua Bíblia, aí está na tua casa. Deixa de depender só do homem falar para você. Deixa de depender só dos outros. Você sentar e ouvir os outros falar e tudo para que falam você diz amém. Você nem mesmo você lê a Bíblia que você tem.
Você é um escravo do sistema, você se afiliou a uma instituição, a um grupo. Mas não quer dizer que você tá inserido no reino dos céus. Não tem nada a ver. Porque uma coisa é o sistema religioso, são locais, placas registradas em cartório, que são meras empresas que pagam. Nem paga, né? Porque instituição religiosa não paga imposto para o governo. Entende, irmão? Mas são meros locais de ajuntamento. Mas a Bíblia não fala de locais, não menciona esses locais como condição para se buscar Deus. Você não encontra isso no Novo Testamento, muito pelo contrário. O que você encontra são versículos como esse que eu estou te mostrando, que nem um templo construído por mãos Jesus entrou. E de que vós sois o templo de Deus, como Paulo lá em Coríntios fala para os lá na carta de Coríntios, né? Vós sois o templo de Deus, Deus habita em vós, por isso vós sois sagrado, e aquele que destrui vós, destruirá o templo de Deus, porque vocês são a menina dos olhos de Deus, é o que Paulo fala. E nenhum dos discípulos, os apóstolos, mencionaram mais estrutura como condição para ir lá se buscar a Deus. Deus agora entrou no ser humano a partir da nova aliança. E como eu estou te mostrando aqui. Então veja bem, irmãos, que esses lugares nem precisam de propaganda, porque as pessoas mesmo fazem propaganda para eles. Ah, venha para a casa de Deus. Ah, entra aqui na casa de Deus. Ah, na casa de Deus tem um lugar para você. Meu Deus, a Bíblia nunca fala de estrutura como casa de Deus. Está indo contrário ao que a Bíblia ensina, porque olha, versículos como esse, você nunca vai ouvir no sistema religioso, dizendo que Jesus nunca entrou, nem entrou em construção feita por mãos humanas. Onde foi que você já ouviu isso aqui no sistema religioso? Você não ouviu e nunca vai ouvir. Você só vai descobrir isso aqui se você ler a Bíblia. Se você se dispõe em você ler a Bíblia, conhecer a Deus, a palavra dele. Aí você conhece a palavra. Você conhece realmente o que diz a palavra de Deus e não é enganado. Então veja bem, templo de Deus são pessoas, irmãos. Não é construção de homem, não. Deixa de fazer propaganda para o homem. Deixa de fazer propaganda para a placa, o CNPJ que o homem registrou em cartório, ele chama de casa de Deus, mas a Bíblia, nem a Bíblia mesmo chama. E a gente só descobre isso quando lê a Bíblia, a palavra de Deus. Versículos como esse aqui nos mostram, irmãos, que se tem uma casa de Deus nós temos que investir, nós temos que honrar, somos nós e o próximo, irmãos, o próximo. Esse sim é a casa de Deus que precisa comer, se vestir, precisa matar a fome, o frio. Deus habita aí, irmãos, pessoas e seres humanos. E na verdade esses lugares não era nem para ser chamado de igreja, porque igrejas são pessoas, era local de encontro. Se quer abrir um local para reunir pessoas, local de encontro dos irmãos, amém. Seria mais honesto do que enganar, mentir e falar que é casa de Deus e a Bíblia diz que não é mais. É por isso que eu digo, querido, sempre disse nesse canal, e vou falar enquanto vida eu tiver. Até Jesus voltar ou se o Senhor me levar aqui. Irmãos, temos que frequentar aqui, ó. O único lugar onde Deus está revelado, aqui, ó, na palavra dele. Aqui sim é boca de Deus. Bíblia é boca de Deus. O homem, quando se propõe a fazer a obra de Deus, a falar realmente aquilo que está na palavra, aí sim ele passa a ser um instrumento na boca de Deus, nas mãos de Deus. Amém, queridos? Então, Bíblia Sagrada, irmãos, palavra de Deus. Ali você vai beber água limpa, pura, direta da fonte. Aqui, ó, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém, queridos? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, que Deus abençoe a tua vida. E até a próxima palavra do Senhor para o meu e teu coração, em nome de Jesus.